Graça e paz, irmãos, boa noite. Tudo bem? Vamos abrir as Escrituras, irmãos, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, verso 1 a 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Hoje nós vamos ouvir as Escrituras sobre a verdade mais extraordinária na vida da igreja. Deus, o Pai, nos ama. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, irmãos. Pai, ajuda-nos, por sua graça, a ver a glória do Evangelho, a ver a verdade surpreendente e extraordinária de que o Senhor nos ama. Por meio da sua palavra, nos encoraja, nos fortalece, nos desperta para vivermos na realidade do seu amor, que foi provado na cruz por nós e que foi derramado sobre nós através do teu Espírito. Pai, ilumina nossa mente, o nosso coração para a verdade da tua palavra. Senhor, me dê a graça de glorificar o Senhor. Me dê a graça de servir o Senhor e aos meus irmãos, para que a vida do teu povo seja edificada pela sua palavra. Glorifica o teu nome nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Irmãos, é a terceira oportunidade que o Senhor, pela sua graça, me dá de pregar na primeira epístola de João aqui na IBRPV. A primeira oportunidade, eu me lembro que eu falei sobre a evidência do novo nascimento. Porque a epístola de João, ela pode ser chamada de a prova da vida. Um crente pode vir a esta carta tão pequena, com 5 capítulos, ler essa epístola e ser lido por ela. Porque um crente pode ler a epístola de João procurando evidências de que ele foi verdadeiramente alvo do novo nascimento, da conversão genuína, de que ele é uma nova criatura. E João trabalha em círculos nesta carta, porque ele trabalha sobre 3 aspectos que provam se uma pessoa é crente ou não: o aspecto teológico, a crença correta no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho apostólico. Ele trabalha no aspecto moral, a verdade de que aqueles que nasceram de novo praticam a justiça, vivem em santidade. E o aspecto social, aqueles que nasceram do alto, que nasceram de Deus. João usa essa expressão por 5 vezes, nascido de Deus, nesta carta. Aqueles que nasceram de Deus também amam os irmãos.
E ele no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, 5, ele passa por esses temas e volta em cada um deles. No capítulo 2, João vai falar do versículo 18 ao 28, alertando a igreja sobre o perigo dos falsos mestres. A primeira vez que eu preguei sobre esta carta, eu falei dos testes da fé verdadeira, da evidência do novo nascimento na vida de um crente. A segunda vez foi agora recente. No batismo, eu falei sobre o dever que nós temos de amar os irmãos. Porque Deus provou o seu amor por nós e revelou esse amor ao dar seu Filho como propiciação pelos nossos pecados na cruz. E hoje, eu quero refletir com os irmãos, porque eu acho que essa é a coisa mais importante na vida de um crente, todos os dias da vida dele como discípulo de Jesus. É saber quem ele é, no sentido de saber a sua verdadeira identidade em Cristo e por que ele é quem ele é. Nós somos, João diz aqui, filhos de Deus, porque Deus nos ama. Deus nos amou. No capítulo 2, do verso 18 ao 28, João falando dos anticristos, dos falsos mestres, me trouxe à memória, ou uma reflexão hoje estudando esse texto, do contexto desta igreja para quem João escrevia. Veja, João está escrevendo no primeiro século da era cristã. Como era o contexto da igreja primitiva, do primeiro século? Nós sabemos pelos relatos do livro de Atos, nós sabemos pelas epístolas. A maioria das epístolas foram escritas para relembrar os irmãos da verdade do Evangelho, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que nós somos em Cristo, e alertar, na maioria delas, para falsos mestres, falsos evangelhos, falsos ensinos, e também para nos chamar a uma vida de adoração e santidade, não baseada no fato de que por eu obedecer a Deus me tornarei um filho de Deus, mas no fato e no fundamento do que Deus já fez por nós, no fato de vivermos uma vida de pureza, por aquilo que nós já somos em Cristo, por causa do amor de Deus por nós, e como resultado agora queremos obedecer a Deus porque Ele é nosso Pai, e nós queremos agradar o coração dEle. João, ao falar a esta igreja sobre o cuidado com o falso ensino, de um proto-gnosticismo, que o pastor falou isso aqui esses dias, negava a realidade da encarnação de Cristo. Se não me engano, foi sexta-feira no culto sobre a encarnação, o doquetismo, que dizia que Jesus parecia homem, apenas tinha uma forma, não era um corpo. E João vai dizer que todo aquele, quem é mentiroso, verso 22 do capítulo 2, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E João vai alertar a igreja e vai exortar: permaneçam em Cristo. João vai mostrar o erro e vai mostrar, olha, permaneçam no evangelho que vocês já ouviram acerca de Cristo, do Filho de Deus, que se fez carne, que foi entregue pelo Pai como propiciação pelos nossos pecados na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e governa todas as coisas e voltará para buscar o seu povo. João diz: permaneçam nele, pois quem nega ele, nega o Pai. Quem confessa ao Filho também tem o Pai. E no verso 28, João diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, João fala da volta de Cristo, a vinda de nosso Senhor para buscar a sua igreja, para ser glorificado na sua igreja e a sua igreja glorificada nele, para que nós tenhamos confiança quando ele for manifestado e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Aí no verso 29 ele diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João usa a expressão nascido dele, nascido de Deus. E logo que ele usa a expressão nascido de Deus, ele chega no nosso texto, no capítulo 1 do verso 3.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, ao introduzir a doutrina do novo nascimento, ao falar da regeneração, aqueles que vivem em santidade, na prática da justiça, é uma evidência de que nasceram de Deus. Ao usar a expressão nascido de Deus, João agora vai voltar a atenção desta e de todas as igrejas de todas as eras a esta verdade maravilhosa. E João começa no versículo 1 dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. João está falando a uma igreja perseguida pelos de fora, sofrendo todo tipo de perseguição, confisco dos seus bens, ameaças de morte, porque esse era o contexto do primeiro século. Todo tipo de tribulação, de sofrimento acometiam os crentes do primeiro século. Acreditem, irmãos, nós não sabemos o que é isso nem de longe. Nós aqui, a nossa realidade. Mas sabemos o que é sofrer em certa medida, através de outras maneiras, de outros tipos de sofrimento. E João escreve para uma igreja que tem perseguição de fora e perseguição de dentro. Porque pessoas que saíram do meio deles, João fala isso no capítulo 2, eles não eram dos nossos. Esses falsos mestres saíram dos nossos. Se fossem, teriam ficado conosco. Mas para que ficasse evidenciado que eles não pertencem a nós, eles saíram. E a igreja está sendo perseguida agora daqueles que saíram de dentro. Falso ensino, perseguição e hostilidade dos de fora. E João para agora no verso 3 e chama a atenção dos irmãos e diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Agora vejam, a palavra ver significa olhar, contemplar. Mas quando ela vem como um verbo no imperativo, ela vem em forma de mandamento aqui. João está dizendo, não somente vejam o amor de Deus, contemplem o amor de Deus. Não, João está trazendo a atenção, a nossa atenção, e dizendo, pensem nesta verdade, pensem neste amor peculiar e extraordinário que Deus nos concedeu, o Pai. Pensem nisso. Irmãos, pare, você e eu, reflita no seu dia a dia. Quantas vezes por dia você para, nem que seja por 5 minutos, desliga tudo que você tem, celular, fecha a porta do seu carro, da sua casa, ou ali mesmo as irmãs nas tarefas do lar. Quando você para diante dessa realidade magnífica e começa a pensar com espanto e maravilhado: Deus me concedeu o seu amor. Quantos de nós, irmãos, vivemos dia após dia, pasmem, até mesmo nas nossas tarefas na igreja, nos nossos ministérios, nós temos tarefas que precisam ser realizadas na nossa igreja local, ninguém discute isso, é o serviço do reino, nós precisamos servir, nós precisamos dos ministérios, nós precisamos dos dons, nós precisamos servir o Senhor e a comunidade, nós precisamos servir aqueles que se achegam a essa comunidade, mas nem mesmo o ministério é mais importante para nós do que o fato de nós nos maravilharmos e voltarmos a nossa atenção, como João nos chama aqui, vejam, pensem, olhem com espanto e maravilhamento para esta verdade surpreendente e gloriosa. Vejam que amor o Pai nos tem concedido. Agora vejam, você e eu podemos ser os mais proativos dentro da igreja. Você e eu podemos ser as pessoas que mais trabalham na igreja. Mas se nós não somos motivados, se o nosso ser não é completamente
tomado por esta verdade, no centro do nosso ser, para que não só a nossa mente, a nossa vontade, os nossos afetos, sejam todos cativados por esta verdade. Independente de você mover uma palha em um ministério da igreja, essa verdade é eterna ao seu respeito e ao meu respeito. Deus, o Pai, nos concedeu o seu amor. Nós muitas vezes achamos que são as nossas tarefas e são as nossas realizações, os nossos feitos, os nossos ministérios, aquilo que fazemos para o Senhor, é quem vai resultar no amor do Senhor por nós, quando na verdade nossos ministérios, nossas tarefas, nossas obras deveriam ser resultados da nossa intimidade com Cristo, desfrutando desse amor. É por isso que muitos de nós, e eu já passei por isso posso falar, já experimentei isso. Por isso muitos de nós já trabalharam na igreja e muitas das vezes o trabalho na igreja era um peso de derrubar no chão. Quando eu percebi, eu tinha perdido de vista a coisa mais importante na minha vida, que não era o ministério, era o evangelho. Era o fato de que como pode Deus me conceder o seu amor? É algo espantoso, é algo maravilhoso. E nós só conseguimos ver, irmãos, que o fato de Deus ter concedido o seu amor a nós é algo maravilhoso, peculiar, extraordinário, quando nós lembramos de quem nós éramos. Quando você olha para trás, quando eu olho para trás, quando eu olho a rebelião que havia em meu coração contra a Trindade Santa, contra o legislador, o criador, o sustentador do universo, e ao mesmo tempo eu vejo o fato estrondoso de que ele decidiu que iria me ter como seu filho. Você se maravilha com isso? Você se maravilha com o fato de que Deus concedeu o amor dele a você? Você tem essa disciplina? Ou você perde ela como eu muitas das vezes perco, de parar tudo, nem que seja por 5 minutos, e pensar apenas neste fato: Deus, o Criador, o sustentador do universo, Ele me fez filho e agora Ele é meu Pai. João não diz apenas que Deus mostrou que nos ama, João diz Ele nos concedeu o seu amor. João diz no capítulo 4, que Deus mostrou que nos ama quando enviou seu Filho ao mundo para que nós vivêssemos por meio dele. Paulo diz em Romanos 5, versículo 8, que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas tanto João aqui, como Paulo em Romanos 5, falam que este amor não é apenas mostrado na cruz, ele é derramado em nossos corações pela obra da regeneração, pelo novo nascimento. João está dizendo: vejam que grande amor Deus concedeu que nós experimentássemos em nós, pela obra do Espírito. Nós nascemos de Deus. Paulo diz em Romanos 5, que a esperança que temos da glória futura não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Pense nisso. Não é saber teoricamente que Deus lhe ama e que Deus me ama, é experimentar isso, irmãos, no nosso interior, pela obra santificadora do Espírito. João está dizendo isso aqui. Deus não apenas mostrou, Ele mostrou na cruz, mas através da obra do Espírito em nós, do nascimento do alto, do nascimento do Espírito, esse amor é derramado para que nós experimentemos em nosso interior. E ele continua, para mostrar a grandeza desse amor, ele diz: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então a primeira coisa que João nos remete para vermos o amor grandioso de Deus por nós é o primeiro fato, o que nós somos. Depois ele vai falar, mostrando mais desse amor, o que nós seremos.
E depois, no verso 3, ele mostra mais desse amor, dizendo como nós devemos ser, aqui e agora. Primeiro, o que nós somos. João diz que o amor de Deus nos foi concedido, o amor de Deus Pai, a ponto dele nos chamar de filhos de Deus, filhos dele. Quando isso aconteceu? Quando nós nascemos de novo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que era seus, os seus não os receberam, mas todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo crente que está aqui nessa noite, escute isso de alto e bom som. Se houve um momento na sua vida em que você recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, você tem que viver com esta convicção: você é um filho de Deus. Nós perdemos isso de vista. Perdemos isso de vista, muitas das vezes, dependendo da circunstância que estamos vivendo. Quando nós estamos passando por um problema de sofrimento, perseguição, tribulação, nós esquecemos do fato de que nós somos filhos de Deus, amados por Deus. E às vezes perdemos também o sentido desta verdade, que deveria nos maravilhar todos os dias, por coisas que nós mesmos fazemos. Quando eu falho, quando eu cometo algum pecado, quando eu falho, quando eu caio, eu perco de vista o amor de Deus. Deveria ser o contrário. Eu deveria me lembrar do Evangelho todas as vezes que eu peco. Eu não quero viver no pecado, eu amo o Senhor, eu amo a santidade, vocês amam a santidade, vocês amam a pureza, mas nós ainda falhamos. E quando nós falhamos, nós ainda achamos que Deus é um juiz e que está olhando para nós, para nos pegar. Quando nós pecamos contra Deus, nós não pecamos só contra o Criador, como os incrédulos pecam apenas contra o Criador. Nós pecamos contra o nosso Pai, nós pecamos contra o amor. E temos que nos voltar, como João mesmo diz nessa epístola, no capítulo 1, no capítulo 2, confessar os nossos pecados com a convicção de que Jesus foi a provisão de Deus pelos nossos pecados. Nós não devemos nos afastar e correr de Deus, nós devemos nos aproximar de Deus e tomarmos as verdades do Evangelho, confessarmos o pecado, nos humilharmos, pedimos a Deus arrependimento para a vida, transformação, mas nos agarrarmos no fato de que Deus nos chama de seus filhos. Pensem comigo, irmãos. O que pode mudar essa realidade se você é um crente em Jesus? O que pode anular esta verdade de que você é um filho de Deus? Em Romanos capítulo 8, um dos textos mais lindos das Escrituras, do versículo 31 em diante, Paulo vai falar: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nada. Irmãos, com a autoridade das Sagradas Escrituras, eu posso afirmar, para os irmãos e para o meu próprio coração, nem que o inferno se levante, nem que Satanás e todos os demônios se levantem contra um crente genuíno em Jesus, não pode anular essa verdade, que você e eu somos amados por Deus e chamados por Ele mesmo de filhos dEle. Ninguém, nada pode. Foi Deus quem fez. João acabara de falar no verso 29, nascidos dele. Nós não nos tornamos filhos porque queríamos, nós não queríamos ser filhos de Deus, nós éramos inimigos declarados. Deus que nos quis como filho, Deus te quis como filho, Deus me quis como filho. E isso não está em nada em nós, está nele, ele nos amou e quis derramar esse amor sobre nós, e em nós, no nosso interior. O apóstolo Paulo em Efésios orava pela igreja, orava pelos crentes de Éfeso, porque ele queria que eles conhecessem essa verdade, a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus, que excede todo o entendimento humano, o amor de Cristo, porque Paulo sabia, e ele diz: se vocês conhecerem esse amor, vocês serão cheios da plenitude de Deus. Irmãos, tudo que fazemos para a glória de Deus é maravilhoso,
são frutos, glorificam a Deus. Mas o que vai nos tornar frutíferos de uma maneira sadia e correta é termos a certeza de que somos amados por Deus o Pai e que Ele nos chama de filhos. Ele diz assim, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Veja, ser filho de Deus não é uma designação nobre que o cristão recebeu. Ser filho de Deus é a realidade plena de um cristão. Você poderia definir, se alguém perguntar para você, o que é um cristão? Um filho de Deus. O que é um crente? Um filho de Deus. Muitas pessoas acham que um cristão é um religioso. Ainda que um crente participe de certas ordenanças que externamente são ritos, batismo, ceia. Mas um crente não é um religioso. Um crente é alguém que foi alvo da obra sobrenatural, regeneradora do Espírito do Deus vivo. É Deus quem gera filhos. Se você é um cristão, você é um filho de Deus, porque você foi gerado por Deus. Deus só tem um filho unigênito, da mesma natureza que o Pai. Todos nós, fomos feitos filhos, não éramos, por adoção, porque Deus decidiu nos amar. João está dizendo, Deus nos concedeu o seu amor. Vejam que glorioso que é. Ele nos chama de filhos e verdadeiramente é o que somos, filhos de Deus. Irmãos, João escreve essa carta e lá no capítulo 5 ele diz, eu vos escrevo essas coisas para que vocês que creem no Senhor Jesus Cristo saibam que vocês têm a vida eterna. Saber que você é um filho de Deus é saber que você tem a vida eterna. É que você recebeu a natureza da nova vida implantada pelo Espírito através da regeneração em você. Não é apenas ser um religioso, não. A religião pode dar uma reforma externa, mas não pode trazer essa convicção de uma pessoa parar e ter a certeza, eu sou um filho de Deus, amado por Deus o Pai. Então a primeira verdade do amor de Deus concedido a nós é essa, verdadeiramente somos filhos de Deus. O problema é que nós nos acostumamos, irmãos, com verdades teológicas, e passamos a viver acostumados com elas, e elas acabam virando até jargões, de maneira imprópria por nós, e já não conseguimos nos deleitar e receber os resultados que essas verdades podem produzir em nós. Mas o meu desejo nesta noite é que esta verdade de que você e eu somos filhos amados de Deus, possam penetrar o nosso interior, todo o nosso ser, e fazer a diferença nas nossas vidas. Uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de amor aos irmãos e uma vida de pureza. A segunda coisa que João menciona aqui, por essa razão o mundo não nos conhece. Por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Por quê? Qual é a razão do mundo não reconhecer em nós que somos filhos de Deus e até mesmo serem hostis aos crentes? João diz, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Aqui você pode tomar em dois sentidos. Quando as pessoas olham para um cristão, externamente falando, algumas coisas eles também têm que nós temos. Eles têm família, nós temos família. Eles casam, nós casamos. Eles têm filhos, nós temos filhos. Eles estudam, nós estudamos. Eles têm o seu emprego, nós temos. Eles têm projetos pessoais, sonhos, nós temos. Ainda não foi manifestado de maneira clara o que nós somos de maneira externa, ainda que a santificação deva lançar luz a eles de quem nós somos. Mas ainda não é de todo claro para eles que há uma diferença muito grande entre nós e eles. Mas também podemos tomar em outro sentido, de que há uma hostilidade natural entre os ímpios com os crentes.
Se você já foi hostilizado por alguém, pelo simples fato de você ser um cristão e não concordar com a cosmovisão que ele adotou para a sua vida, você provavelmente já foi contestado, talvez educadamente ou talvez não, talvez de uma maneira mais agressiva. O fato é que o mundo faz guerra contra o Senhor e o seu ungido. E nós somos filhos de Deus, e se trazemos a imagem, ainda que imperfeita, de Deus na nossa santificação, isso vai acontecer conosco. E o mundo vai fazer isso, João diz, porque o mundo não o conhece. O mundo não conhece a Deus. O mundo vive num sistema completamente oposto e contrário a Deus, e nós procuramos viver fazendo aquilo que agrada ao nosso Pai, ou deveríamos. Por isso nós seremos confrontados, hostilizados. E quando isso acontecer, o apóstolo Pedro diz na sua epístola que esse é um sinal de que o Espírito de Deus está em nós. Nós somos crentes. Depois ele continua agora falando, e ele reitera, amados, verso 2, agora somos filhos de Deus. João afirma pela terceira vez, amados, somos filhos de Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos saiam daqui, eu também, com essa verdade, e não parem de meditar nela todos os dias da sua vida, porque tenham a certeza disso, virão dias na vida dos irmãos e na minha vida que nós não teremos em lugar nenhum para nos agarrar. Nós tivemos irmãos aqui recentes que estiveram num leito de hospital, vendo a morte se aproximar, e era uma certeza, já desenganado. O que nós achamos que irá nos sustentar nesse momento, irmãos? Ou quando todos se voltarem contra você no seu trabalho, na sua universidade, até mesmo na sua família. Ou quando alguém que você muito confia te trair, te prejudicar. Ou quando você perder um ente querido. O que vai te sustentar? Nós estamos falando aqui de verdade sólida, de fundamento, de âncora da nossa alma. A verdade de que Deus nos concedeu o seu amor, não apenas o nosso intelecto, Ele derramou. Se você é um crente, o Espírito Santo derramou esse amor. Se você perdeu essa convicção do amor de Deus, volte para as Escrituras. Desligue a mídia social, volte para a Escritura. Tire tempo para a palavra. Irmãos, tudo que nós precisamos ouvir, tudo que nós precisamos para nos manter em Cristo, firmes no Evangelho, longe das heresias, numa vida de santidade, numa vida de amor, numa vida de pureza, está aqui, nas Escrituras. Não precisamos de novas revelações, já está revelado. Venha para o livro, coma e beba do Senhor Jesus Cristo. Rios de água viva fluirão no nosso interior. Nós precisamos da palavra, nós precisamos buscar o Senhor. E João diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João diz, agora, nós sabemos quem somos, porque Deus derramou o seu amor em nós, nascemos dele, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que João está dizendo? João não está dizendo que nós não sabemos nada a respeito do futuro glorioso dos crentes, porque na sequência do versículo, ele diz, quando ele se sabemos que, então sabemos algo, que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. O que João está dizendo quando ele diz, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, João, um apóstolo, mas não era onisciente, ele era um homem, ele era um apóstolo. Ele diz que tudo sobre o nosso futuro com Cristo, em novos céus e nova terra, ainda não foi revelado. Nós não temos o conhecimento completo de como será. Mas sabemos algo. Deus deixou para nós aquilo que Ele julgou ser suficiente para nós. E o que é que Deus deixou para nós e que João nos mostra sobre o amor de Deus, dizendo para nós quem nós seremos por causa do amor dele por nós? João diz, sabemos, verso 2, que quando ele aqui é o Senhor Jesus Cristo,
se manifestar na sua vinda para buscar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, quando Cristo se revelar, for revelado a nós, João diz, seremos semelhante a Ele. Irmãos, o amor de Deus por nós nos garante um futuro glorioso. Parem para pensar. Nós seremos semelhantes a Jesus, porque João diz, haveremos de vê-lo como Ele é, face a face. O que João está querendo dizer quando ele diz que nós podemos ter segurança daquilo que nós seremos? João está dizendo, não que nós seremos idênticos a Cristo. Por exemplo, Cristo é onisciente, nós não seremos oniscientes. Cristo é onipotente, nós não seremos onipotentes. Cristo é Deus e homem. O que João está dizendo é aquilo que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo semelhante ao dele, glorioso, e fará isso pelo poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. João está falando aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, se não me falha a memória, versículo 4. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados com Ele em glória. O que Paulo está dizendo em Colossenses 3:4 é que quando o Senhor Jesus Cristo, de maneira visível, romper os céus e se manifestar à igreja, e nós olharmos para Ele, num piscar de olhos, nós receberemos a participação na sua glória, nós teremos um corpo glorificado como o nosso Senhor Jesus. Nós teremos um corpo novo, no sentido físico, como nós seremos? Seremos aquilo que nós sabemos, um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece e um corpo que não morre mais. E no sentido moral, nós seremos completamente perfeitos, sem pecado. Irmãos, esse é o futuro glorioso que Deus reservou, e não só reservou, Ele garante, porque a sua palavra é uma promessa do Evangelho, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que nós estaremos com Ele no novo céus e nova terra, e seremos semelhante a Ele, corpos glorificados, incorruptíveis, imortalidade, moralmente perfeitos, sem pecado. Neste momento, quando seremos como Ele, a glória e a imagem, a semelhança de Deus terá sido restaurada em nós, que nós perdemos na queda. Nós seremos perfeitamente santos. Nós não sabemos o que é isso, mas sabemos que seremos. João está afirmando isso. Nós sabemos o que seremos, ainda que de maneira completa Deus não nos revelou tudo, mas nos revelou aquilo que precisamos para nos alegrar na esperança futura. Nós seremos glorificados em e com Cristo. Aleluia. E ele continua. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Uma terceira coisa que o amor de Deus não só garante, realiza em nós, é que quem é crente verdadeiro, nascido de Deus, filho de Deus, o Espírito vai produzir isso em nós, ao contrário dos falsos mestres que João alerta a igreja no capítulo 2, que muito provavelmente, sabemos que não eram convertidos, porque João diz, não eram dos nossos, saíram do nosso meio. Pregavam uma falsa mensagem e viviam uma vida de libertinagem, de imoralidade. E João diz, todo aquele que tem em Cristo essa esperança que ele falou no verso 2, da glória eterna com Cristo na sua manifestação,
purifica-se a si mesmo, como ele, Jesus Cristo, é puro. Irmãos, geralmente nós lemos um texto como esse, e devemos ler, como uma ordem, porque Jesus é puro, nós devemos viver em pureza. Mas tomem esse versículo no escopo do amor de Deus. O amor que garantiu a nossa adoção e realizou ela, o amor que prometeu uma esperança, que para nós é certeza, porque a palavra esperança no Novo Testamento é certeza, porque algo prometido por Deus não pode falhar, que nos prometeu a glorificação final e nos garante que nos levará até lá. O amor de Deus por nós não se inicia no novo nascimento e nos deixa. Ele vai conduzir e estar conosco até o dia final. Se você é um crente em Jesus, o amor de Deus por você não veio e não foi concedido a você apenas no novo nascimento, ele está com você e vai te acompanhar até a glorificação final. E este amor que Deus tem por seus filhos, Deus vai agir nos seus filhos para produzir neles pureza, participação na sua santidade, conformação com a imagem de Cristo já aqui neste mundo, para que nós tenhamos ela de maneira completa naquilo que nós vimos no verso 2. Quando nós o virmos face a face, seremos como Ele. Mas a imagem de Cristo está sendo formada em você e em mim agora. E só é realizada esta obra nos filhos de Deus, porque eles são alvos do amor peculiar e especial de Deus. Nenhuma outra criatura, nenhum outro homem e mulher, nenhum outro jovem, nenhuma outra criança experimenta esta obra de pureza sendo produzida de dentro para fora, que não os filhos de Deus. Quando você tratar o tema no seu coração e na sua mente de santificação, por favor, não faça como muitas vezes eu fiz, por falta de conhecimento, pegar a santificação como algo que só é realizado através do meu esforço. Não, eu participo na santificação, mas se Deus não operar em mim o querer e o realizar, eu não vou desenvolver nada. Você não vai. Quando você olhar para a verdade de que você tem que buscar a santificação, olhe que é um privilégio buscar a santificação, porque Deus só opera ela na vida dos seus filhos, Deus não opera ela em nenhuma outra pessoa. As únicas pessoas que Deus tem o propósito de conformá-las com a imagem de Jesus e torná-las parecidas com Ele, já aqui neste mundo, são aqueles que Deus lhes deu o novo nascimento, os seus filhos. Nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra. A pureza, esse desejo de ser puro porque Jesus é puro e porque eu tenho a esperança de que vou estar com Ele, tem que ser motivada pelo fato de que Deus te ama. Você nunca vai conseguir motivação, e nem eu, para desejarmos a pureza de vida e a santidade, se não meditarmos nesta verdade gloriosa. Deus nos ama. Deus nos ama. E o seu amor por nós nunca vai acabar. Nunca. Eu quero terminar com duas aplicações. A primeira: se tem alguém aqui nessa noite, veja, eu não estou perguntando se você pertence a uma igreja, ou se você é membro aqui da igreja. Se você tem dúvida de que você foi regenerado, de que você é um filho de Deus, você precisa saber que filhos de Deus não são apenas pessoas que se tornaram membros arrolados de uma igreja. Uma pessoa pode estar arrolado no hall de membros de uma igreja local e não ter experimentado esta verdade de ser uma pessoa nascida de Deus pela obra do Espírito.
Então, se você não tem conhecimento, não tem convicção, não tem certeza da tua adoção, de que Deus é seu Pai, e você não tem essa liberdade nas suas orações, ou você não tem esta confiança santa de se dirigir a Deus como Pai, com reverência, mas como seu Pai, só há um meio de você ser um filho de Deus. Você precisa receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você precisa olhar para Jesus como aquele que somente nele e somente nele mesmo você pode receber o perdão, a justificação, a adoção de filhos e a certeza da vida eterna. Fora dele não há salvação, não há de jeito nenhum. E aí, você poder alegremente confessar: Deus é meu Pai. E se dirigir a Deus nas suas orações: meu Pai querido, meu Deus amado, por meio de Cristo. Aos irmãos em Cristo, da nossa igreja, pense nos gloriosos privilégios e nas gloriosas responsabilidades da verdade de que nós somos filhos de Deus. Primeiro, os privilégios, pense nisso. Primeiro, quando Deus realizou a obra do novo nascimento em você, Deus passou a ser, de maneira especial para os seus filhos, o provedor. Jesus, no Sermão do Monte, nós já passamos pelo Sermão do Monte aqui. Quando ele vai falar sobre a nossa ansiedade e preocupação pelas coisas desta vida, aquilo que haveremos de comer ou de vestir, ele vai citar as aves, que elas não trabalham, não plantam, não ajuntam em celeiros, e o Pai as alimenta, e ele vai dizer: vocês valem muito mais do que elas. Quando ele vai falar dos lírios vestidos, com aquela beleza, com aquelas cores que Deus os vestiu, ele nos garante que Deus conhece as nossas necessidades, e que nós não precisamos ficar ansiosos, preocupados. Por quê? Porque todos nós aqui podemos falar isso. Passamos dificuldades na vida, mas estamos todos aqui com saúde, vivos, comendo e bebendo, e vestidos. Não há ninguém sem calçado, sem roupa, e muitos de nós até com carro para se locomover, e casa própria. Deus cuida de nós, Ele é nosso provedor, Ele é seu Pai, Ele provê. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, o Deus, Pai de misericórdias e de toda consolação, Deus é o nosso consolador. Deus, o Pai, nos consola. Quando você está atribulado, e Paulo diz, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, e não só nos consola, Paulo diz, Ele ainda usa a experiência que temos da consolação dEle em determinada tribulação, para que possamos ser instrumentos e consolar a outros. Deus é o nosso consolador, irmãos. Quando nós estamos sofrendo, antes de ir até mesmo a qualquer irmão nosso na fé, nós temos que ir a Deus. Nós temos que ir a Deus. Deus é aquele que nos protege. Jesus, falando aos discípulos, Ele disse: até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados, não temais. E Ele está falando aquilo, alertando eles de tudo aquilo que eles enfrentariam por ser discípulos, perseguições, sofrimentos. Jesus diz: vocês estão nas mãos do Pai, nada vai acontecer na vida de vocês sem a permissão do Pai. Quarto privilégio, eu não vou falar todos porque nós ficaremos horas aqui, são apenas 5. O quarto, a disciplina amorosa de Deus como nosso Pai. Deus é maravilhoso, irmãos. Uma prova de que o amor de Deus por seus filhos nunca vai nos deixar no meio do caminho, é que mesmo quando nós ouvimos o ensino da palavra e continuamos em desobediência, Deus vem com a disciplina. Quando Deus me disciplinou, foi porque eu não ouvi a palavra. Eu continuei agindo de uma maneira contrária às Escrituras.
E se as Escrituras não me trouxeram, Deus vem com a sua disciplina amorosa, porque lá em Hebreus 12 diz que Deus disciplina os filhos que Ele ama, e que quem não é treinado na disciplina de Deus não é filho. E disciplina ali tem o sentido de treinar, de corrigir, de exercitar. Sabe por que Deus nos treina? Porque Deus nos disciplina, o nosso Pai glorioso. O escritor de Hebreus diz, para que nós participemos da sua santidade. Deus nos disciplina para formar a imagem de Cristo em nós. O quinto, a glória eterna. Deus nos destinou para a glória eterna. Deus nos destinou para sermos a imagem de seu Filho, a semelhança de seu Filho. Isso é um privilégio, irmãos. Deus nos dá essa segurança para nós vivermos aqui e agora, no meio das tempestades da vida, tribulações, perseguições, perdas, dificuldades financeiras, tudo que você e eu podemos enfrentar aqui. Ainda há uma âncora no nosso coração que nos sustenta e não nos leva ao desespero. Qual é? A bendita esperança da glória eterna. Responsabilidades de sermos filhos de Deus. Irmãos, a fé. A fé. Essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres, um evangelho que não era evangelho, heresia. E João diz, permaneçam em Cristo e na mensagem que vocês ouviram de nós, os apóstolos. Irmãos e irmãs, amados que estão aqui nessa noite, não corram atrás de novidades. Deus amou vocês e o custo foi alto, Ele entregou seu Filho por nós. Não corra atrás de outra mensagem. Não corra. Nós podemos não ser uma igreja perfeita, como não existe, mas somos uma igreja que prega o evangelho da graça de Deus. Não corram atrás de novidade. Se satisfaçam com o evangelho. A única coisa que vai parar de fazer crentes pularem daqui para lá e ficarem descontentes consigo mesmo ou com os outros, é o fato deles saber, eu sou amado por Deus o Pai por causa da obra de Cristo na cruz. Segundo o amor, ame os seus irmãos, ame os irmãos, pureza, santidade, ame os irmãos. Sim, somos diferentes, personalidades diferentes, um irmão é extrovertido, o outro é introvertido. Quando Deus nos converte, Deus não suprime a nossa personalidade. O irmão que foi convertido continua sendo talvez um irmão introvertido ainda, tem dificuldade de falar em público, o outro tem facilidade. Um é mais dócil, o outro não é tanto. Não é isso que importa, importa é que nós fomos gerados pelo mesmo Pai. Amem-se, amem-se, não percamos tempo, irmãos. Não percamos tempo em dissabores sem sentido e sem fundamento com os nossos queridos e amados irmãos. Remindo o tempo com a verdade gloriosa. Faça isso. O Evangelho, Cristo, a sua morte como o meu substituto, o amor de Deus derramado agora, aqui nesse momento pelo Espírito em nós. Amem-se. E terceiro, pureza. Mais uma responsabilidade. Pureza, purifica-se a si mesmo todo aquele que nele aqui em Cristo tem a esperança da glória eterna. Não e não. Viva como vivem aqueles que não amam o Senhor. Nós nunca seremos, é verdade, perfeitos aqui. Quando ensinamos a santificação, ensinamos que ela é contínua, progressiva e uma obra inacabada até que nós deixemos este corpo ou o Senhor volte para nos glorificar. Mas, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ame a pureza, porque Deus é puro, porque a Trindade é pura e porque Deus nos ama e derramou o seu amor em nós. Ame a pureza, porque Deus é nosso Pai e nós queremos agradá-lo, sendo parecidos com Ele. Porque essa é a nova vida que Paulo diz que nós recebemos. Uma vida à imagem de Deus, em verdade e santidade e justiça. Ame os irmãos, viva em pureza e viva pela fé simples
mas sem se demover do evangelho da graça do Cristo crucificado e ressurreto dos mortos. Amém? Irmãos, sirva o Senhor nos ministérios, gaste tempo nas atividades que você precisa na igreja, os seus projetos pessoais, trabalho, mas por favor, nós precisamos de um pouco de disciplina, nós precisamos meditar nessa verdade todos os dias. Deus, o Pai, nos chama de filhos, Deus nos ama. Deus nos ama. O seu ministério, o meu ministério, tem que ser fruto dessa intimidade de Deus conosco e nós com Cristo. Não o contrário. Primeiro vamos fazer todo tipo de ministério para tentar usufruir do amor de Deus. Não. Tudo começa, na verdade, em que Deus nos amou na eternidade passada. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, despedir os irmãos com a bênção.